Oiê, eu sou a Denise Godinho e hoje eu vou falar sobre Noite na Taverna do Álvares de Azevedo e vou te ensinar a fazer um caldo verde que não está no livro, mas para você entender melhor você vai ter que assistir o vídeo inteiro, combinado? Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Para nós, Álvares de Azevedo. Para os amigos, Maneco. O escritor nasceu em 1831 em São Paulo, mas ficou muito pouco tempo por aqui. Ele logo foi para o Rio de Janeiro e passou grande parte da vida dele lá. Ele só voltou para São Paulo em 1847 para fazer a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Olha, ele morreu super novo em 1852 com apenas 21 anos. Ele morreu por causa de uma complicação e uma cirurgia que ele teve que fazer depois de cair do cavalo numa viagem que ele fez ao Rio de Janeiro. Na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ele criou uma sociedade extremamente importante para o vídeo de hoje porque tem tudo a ver com a obra que nós vamos analisar. Estou falando da Sociedade Epicureia. E olha só, essa sociedade por si só daria um vídeo de 30 minutos que eu adoraria fazê-lo, mas eu vou tentar resumir para você. A Sociedade Epicureia foi criada em 1845 pelo Álvares de Azevedo e dois amigos dele também da Faculdade de Direito, que também eram escritores, o Aureliano Lessa e o Bernardo Guimarães, que eu acho que você conhece pelo livro A Escrava Isaura. Os epicuristas seguiam a filosofia do filósofo grego Epicuro, que entre outras muitas reflexões pregava que a felicidade estava diretamente associada ao prazer. O que esses garotos de meados do século XIX, com 17, 18 anos, interpretaram dessa filosofia? Vamos fazer orgia, vamos nos cemitérios beber vinho nos crânios. Eu sei, parece estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eles se encontravam no cemitério da Capela dos Aflitos, e só para você se localizar, estou falando da região da Liberdade. Ali antigamente era conhecido como o Largo da Forca, onde os criminosos da época eram enforcados e enterrados nesse cemitério. Ocorre que esses garotos acharam que era um lugar super aconchegante, super acolhedor, para eles se encontrarem à noite, beberem vinho em crânios, recitarem poemas do Lord Byron, falarem de morte, da mulher idealizada. Porque eu acho que nessa altura você já se localizou e estamos falando da segunda fase do romantismo. Aquela fase ultra romântica e pessimista de amar uma mulher idealizada, inalcançável, que de tão inalcançável às vezes estava até morta. Às vezes não muito, às vezes estava até morta. Mas por que eu tô te dando todo esse panorama? Porque Noite na Taverna provavelmente foi escrito nesses encontros. Eu digo isso porque se você vai analisar um pouco a vida do Álvares de Azevedo, você entende bastante essa relação com a obra. Além disso, não se sabe até hoje quando foi escrita. Ela foi lançada em 1855, 3 anos depois da morte do Álvares de Azevedo. E não é difícil imaginar por que a obra não foi lançada antes, ou porque o próprio Álvares de Azevedo não quis, ou porque ninguém quis publicá-la. Cara, esse livrinho aqui é aparentemente inofensivo, super curtinho. Ele tem histórias de incesto, assassinato, necrofilia, canibalismo. Olha, uma leitura muito leve para sua manhã de sábado ensolarada, viu? Aí você imagina, para uma São Paulo extremamente tediosa, como que a galera ia encarar uma obra dessa? Sim, porque é importante a gente saber que nesse período São Paulo era uma cidade com mais ou menos 180 mil habitantes, super provinciana, super tediosa. Nós estamos vivendo nesse momento o segundo reinado. Nossa, até cuspi. Segundo reinado. Reinaldo. Sim, porque nós estamos vivendo nessa época o segundo reinado. Então, o Rio de Janeiro era o grande centro comercial e político da época. E ele vai começar a perder forças para São Paulo só no final do século XIX. Então, a São Paulo, ela estava ainda atrasada, mas nem tanto. Porque em 1827 foi inaugurada aqui a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que teve muita responsabilidade para empurrar uma evolução para a cidade. Eu digo isso porque imagina, muitos estudantes vieram para cá para estudar o direito, então a cidade tinha que abrigá-los, tinha que acolhê-los. E daí nesse momento começa um boom de inauguração de tavernas e casas de pastos.
Por causa dessa efervescência que os estudantes traziam para a cidade, que essa animação, eles saíam à noite e tal, começa essa cultura de jantar fora, de almoçar fora, essa coisa que a gente tem de, vou jantar com o namorado, jantar com amigos, nasce nesse período. Até então, era comum as pessoas receberem as outras em casa e fazerem jantares com as cozinheiras e tal, não sair de casa, sabe? As casas de pastos eram lugares que de fato eram para comer, eles tinham um cardápio mais elaborado. As tavernas, no entanto, eram lugares para beber, principalmente vinho, mas também servia conhaque, aguardente e tal. E tinha alguns petisquinhos só para acompanhar as bebidas. Mas voltando ao livro. Em Noite na Taverna, 5 amigos se reúnem numa taverna para beber, encher a cara, mas assim, muito, e contar esses casos de horror. Cada capítulo é uma história de cada um dos personagens. Só que não se come no livro. Bom, isso se você ignorar o capítulo do protagonista que literalmente come um marinheiro em alto mar. Mas enfim, deixa isso pra lá. As citações de comida no livro são mais pra fazer uma metáfora do tipo, lábios doces como mel, pele branca como açúcar, entendeu? Só que bebia-se muito, principalmente vinho, mas eles também bebem conhaque, aguardente em outros momentos do livro. E aí eu fiquei pensando, cara, faz muito sentido que o livro tenha sido escrito num dos encontros dos epicuristas, porque era o que eles faziam, eles se reuniam na madrugada, enchiam a cara de vinho e contavam histórias principalmente de terror. Pensando nisso, eu fiquei imaginando, porque a gente não teve oportunidade de saber o que esses 5 amigos na taverna comeram ou comiam, porque o livro acaba de um jeito trágico e eu não vou te dar spoiler. Mas se foi influenciado na vida do Álvares de Azevedo, o que será que ele comia nas tavernas? Eu vou dividir a minha pesquisa com vocês porque eu acho que tem ótimas referências de literatura que você pode super gostar e pesquisar para ler também. Martins Pena é um dramaturgo da época do Álvares de Azevedo que escreveu uma peça chamada O Caixeiro da Taverna. A peça acontece no Rio de Janeiro em 1847, ou seja, o mesmíssimo período que nós estamos falando. E por mais que tenha sido em cidade diferente, como eu disse, Rio de Janeiro estava muito mais evoluída de fato, serve como uma pesquisa. E a peça me deu um panorama desse contexto e me informou ainda que na taverna servia-se paio. Além disso, no livro São Paulo dos Meus Amores, do Afonso Schmidt, ele conta um caso muito legal da Maria Punga, que foi uma proprietária de uma taverna que tinha aqui em São Paulo, mais especificamente frente na Rua do Rosário, que é bem próxima da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Essa taverna ficou aberta entre 1850 e 1860, ou seja, abrange esse período do Álvares de Azevedo em São Paulo. Eu gosto de pensar que ela deve ter ido na Maria Punga tomar um pilequezinho, viu? O que interessa pra nós é que lá era servido alguns quitutes, como broa de milho, bolo de tapioca e caldos. Ainda eu fui no livro Machado de Assis, Relíquias Culinárias, da Rosa Peluso, porque o Machado de Assis, ele era contemporâneo do Álvares de Azevedo. E esse livro é muito legal porque a Rosa Peluso, ela é uma pesquisadora maravilhosa, ela fez um estudo da gastronomia do século XIX no Rio de Janeiro a partir da obra do Machado de Assis, é muito interessante. O legal é que eu descobri que nas tavernas era servido carnes, pães, porçõezinhas de carnes assim, peixes fritos e caldo verde. Aí eu decidi ir para a fonte principal, o próprio Álvares de Azevedo. Na peça dele, o Macário, nessa versão aqui que eu tenho, que é o Clássico para Todos, da editora Nova Fronteira, tem as duas obras juntas, muito legal. Na peça Macário, que foi lançada em 1852, conta a história do Macário, que é um personagem, um estudante de direito em São Paulo, e ele tá numa taverna quando ele conhece o próprio Satã. O interessante, no entanto, é que ele tá faminto e ele pede pra dona da taverna algo pra comer, e ela oferece aguardente, claro, e um prato de couve com bacon. Ainda para fechar essa pesquisa, eu quero que você saiba uma curiosidade muito legal. Nas tavernas e as casas de pastos nessa época, eles serviam caldos, como eu disse, a Maria Punga, o caldo verde das tavernas no Rio, porque eles serviam para restaurar.
seja os bêbados que bebiam a noite toda e depois tomavam caldo para restaurar e ir embora, ou os viajantes que viajavam dias e paravam nas tavernas ou nas casas de pasto para dar uma restaurada e seguir viagem. E foi daí que surgem os restaurantes. Os restaurantes em São Paulo, eles vão começar sendo abertos a partir do meados do século XIX, que é logo em seguida esse período que nós estamos falando. Bem, juntando todas essas pistas, caldo vendido na taverna da Maria Punga, o paio e o caldo verde da taverna do Rio de Janeiro, a couve e o toucinho do Macaro, que são ingredientes do caldo verde. Fica claro, eu vou fazer um caldo verde pro Álvaro de Azevedo. Até porque é uma ótima opção para dar aquela restaurada, né? Depois de uma noite de boemia no cemitério, falando sobre Satã e morte e mulher idealizada enquanto bebe vinho. Acho que o Álvaro de Azevedo ia aproveitar bem o caldo verde. E a gente também, viu? Porque depois dessa leitura de Noite na Taverna, qualquer um precisa dar uma restauradinha. Então, espero que você aproveite o caldo verde. E aí, gostou da receita? Gostou do vídeo? Se você se lembrar de mais alguma receitinha citada em algum livro ou que traz um contexto literário como esse, me conta aqui nos comentários ou então me procura nas redes sociais do Capitu. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, manda para aquele amigo que você sabe que ama literatura e ama também cozinhar. Se inscreve no canal, porque aí você fica por dentro de todas as novidades assim que elas pintarem por aqui. Então até o próximo vídeo.